Da Assembleia de Deus, Missão de Goiás. Assembleia de Deus Missão. Assembleia de Deus Missão. Ministério de Goiás. Pastor Levi. A paz do Senhor, irmãos do Brasil e de outros lugares que irão ver essa filmagem. Estamos aqui com o pastor Benjamin Paruki. Ele é nativo aqui de Moçambique, né? Sim. Da África. E nós iremos fazer uma entrevista com ele para que a gente possa entender um pouquinho como que a visão dele, que é daqui, a visão do campo missionário, principalmente em relação aos missionários que vêm do Brasil para Moçambique, e alguns detalhes que ele vê que poderiam ter um melhor aproveitamento, né, pastor, em relação à transculturalidade, palavrinha comprida, né? Então nós queremos desejar uma paz do Senhor para todos. Se por acaso, de vez em quando o pastor que falar inglês, falar em xangano, em cena, é normal, brincadeira. É porque o pastor fala em quantos dialetos? 7. Ele tem conhecimento de 7 dialetos e fala ainda francês e o inglês fluentemente. Ele estudou no Brasil, em Piracicaba, e Campinas e depois Pindamonhangaba. Uhum. Ele fez curso lá no seminário de Pindamonhangaba, em Campinas. Então já conhece também um pouquinho o Brasil. Então, pastor, para começar a nossa conversa, como que é a visão que o senhor tem dos missionários que chegam aqui na África, missionários do Brasil especificamente, que chegam aqui na África, como que o senhor vê o comportamento deles em relação ao aspecto cultural que eles encontram diferentemente que é no Brasil? Graças a Deus. Em primeiro lugar, quero saudar a todos os irmãos, a Assembleia de Deus da Missão aí, do Ministério de Goiás. Sim. Ao pastor Levi e a toda a igreja, que Deus vos abençoe. E só quero também saudar aqui nosso querido amado pastor Eli, que Deus abençoe. Amém. E nós estamos aqui na África, Moçambique, um país com muitas culturas no mesmo país, no mesmo lugar. E quando nós vamos para a pergunta feita, eu só quero dizer que os missionários brasileiros são bem-vindos aqui, porque a obra de Deus tem que andar. Precisamos de muitos missionários, Deus possa levantar muitos missionários, mas porém que os missionários, antes de vir para cá, saibam que existe um país. Esse país já nasceu com a sua própria cultura, tem a sua cultura. E o missionário mesmo aqui vem trazer a palavra de Deus. Eu costumo dizer que não traga árvore, mas traga a semente. Para vocês. Porque a semente é ela que pode brotar mais frutos, os melhores frutos. Então, nós temos visto uma grande dificuldade dos missionários que são enviados do Brasil para Moçambique, para a África, a cometer grandes erros absurdos. É um assassinato da cultura, e são erros grossos, erros grandes que eles têm cometido em querer implantar a sua própria cultura em cima da cultura moçambicana. Isso quer dizer que eu queria só afirmar que não existe uma cultura melhor que a outra. Todas as culturas devem ser respeitadas, todas as culturas devem ser com todo carinho. Mas quando chegam aqui os missionários brasileiros, pastor Eli, eles deparam-se com essa situação. Esse é o primeiro grande choque que eles encontram. O povo aqui é um povo, o senhor já viu, é um povo alegre. Sim, muito alegre. Um povo que se expressa corporalmente em termos de, quando está na alegria, usam muito as mãos, batem muito palmas, dançam,
pulam, né? E isso muitas das vezes lá no Brasil não é permitido, ou o povo não está acostumado a fazer isso na igreja, e quando chega aqui, acha que tem que ser do mesmo jeito, né? Tem que ser do mesmo jeito. E tem uma expressão muito importante dos africanos. Quando um africano ou uma família africana está feliz, ele tira um som da boca que mostra a felicidade. E que som que é esse? Fala aí, como que é? Por exemplo, quando é um casamento, a mãe está feliz, quando é a presença de Deus na igreja, eles começam... E isso pode trazer como fosse um outro hábito diferente, né? Por exemplo, nós tivemos um problema, aqui o povo... nós não temos instrumentos como no Brasil, tem muitos instrumentos. O povo o que faz? Acaba fazendo os instrumentos, né? Com o material próprio. Nós pegamos uma árvore, um tronco, a gente abre aquele tronco, faz um batuque. A gente faz um som com aquele batuque, corta um pele de um animal, faz ali, fecha ali. Sem nenhuma escola de instrumentista? Sem nenhuma escola de instrumentista. O violão também? O violão a gente pega uma lata, e aquela lata nós furamos, pusemos madeira, aquele fio de pesca, colocamos e estamos... E o professor ensina quem vai tocar? Não ensina. Como que aprende? É algo sobrenatural que eu posso falar. É dom de Deus. É dom de Deus. É dom. E os cultos... os cultos podem ir 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas. O povo está lá, alegre, pulando, se alegrando. Em seguida, 2, 3 horas em seguida? Nós temos cultos de 3 horas, 4 horas. Sem parar? Sem parar. Oh, e glória. O povo querendo mais, porque é domingo. Irmãos, olha só, cortando o pastor, aqui ele disse que tem cultos que são 2, 3, 4 horas de domingo, costuma ser de manhã, né? De manhã. Culto de manhã, o culto que eles acham melhor. Eles querem mais. Aí no Brasil tem certas circunstâncias que o povo de Deus querem menos. Quando passa alguns minutos, só Deus sabe. E a alegria é tão grande. Quando é ceia, nós temos ceia com um culto de 5 horas. É ceia. 5 horas? Quando é dia de ceia, primeiro domingo, é coisa tremenda. Começa que horas? Começa às 8 horas e até às 12, 3 horas que termina a ceia. E é uma festa, né? É uma festa muito grande. Porém, esse problema cultural, ele tem trazido problemas, né? O povo gosta de dançar, o povo gosta de bater palmas, o povo gosta de pular, né? São coisas que, se no seu país não gostam, não significa que Deus também não gosta. Então, é algo que Deus colocou para cada cultura, cada nação. Bom, o senhor falou numa conversa assim que a gente teve, um pecado cultural, lembra? Poderia assim dar uma explanação para a gente, o que seria esse pecado cultural? Então, é muito importante entender isso. Existem pecados culturais, né? Pecados culturais. Por exemplo, no Brasil eu vi uma namorada, um namorado, pode andar de mãos dadas, pode abraçar, pode... E aqui não. Não pode abraçar, nem mão dada? Não pode, no Brasil, aqui não pode, mesmo o noivo com a noiva. Não pode, mesmo noivo com noiva? Não pode. Mas tudo isso é coisa cultural, né? E às vezes chega um missionário aqui que quer impor outra situação? E chega aqui, acha que aquilo é absurdo. Mas nas famílias é um tesouro. Esse respeito? Tesouro. Sim, é um tesouro esse respeito. Por exemplo, tem situações culturais que pessoas, por exemplo, chegam aqui, chamam uma pessoa mais velha por nome. Fulano de tal, pelo nome, não. Aqui não pode. Aqui não pode. Como devemos chamar? Eu tenho que dizer senhor, tio, fulano. Nunca chamar... Quem é pessoa mais velha que eu, sempre não posso chamar pelo nome, primeiro nome. Então, são coisas que as pessoas, quando chegam aqui, têm dificuldade de tudo isso.
Tem uma dificuldade de tudo isso. Pastor, sim. Sim, pode falar. E também eu lembro que, sobre um problema que foi mencionado, os missionários quando vêm para a África, eles querem ficar em cidade grande. O senhor lembra bem dessa conversa? Infelizmente eu tive uma irmã que pediu, o pastor dela queria mudar ela, uma missionária, para o campo. E ela pediu até oração, para nós orarmos para o pastor mudar de ideia, para não sair da cidade. Por quê? Porque a cidade traz, estamos na África, mas a cidade de Maputo, ela traz uma comunidade, traz um conforto. Comodidade, conforto. Conforto, traz, pessoa pode passear, pessoa pode ir para um shopping, entendeu? Tá igual tá no Brasil. Saiu do Brasil, só mudou de endereço. Não funciona. Não funciona, não funciona. Um missionário, quando sai do seu país, tem que mudar de vida. Se ela continuar a fazer as mesmas coisas que fazia no Brasil, então vai chegar aqui, vai se acomodar mais ainda. Por quê? Porque não mudou nada lá. Vai continuar, para domingo tem que ir para ali, depois tem que passear, depois tem que ter um churrasco ali. Então, eu não digo que não pode ter isso. Sim, claro, pode ter. Mas se isso for um clima que ele está trazendo do Brasil para aqui, a obra de Deus ela sofre. Sofre. Ela tem, no campo, ou seja, no interior, tem uma necessidade maior de missionários. Muita necessidade. Eu tenho que ficar cada mês, em dois meses eu tenho que ficar um mês fora daqui, porque temos muitas pessoas. E em um mês eu tenho que dar seminário para os obreiros. Só os pastores lá não têm Bíblia, próprios pastores, próprios líderes não têm Bíblia, não têm conhecimento bíblico, mas aquilo que eles sabem é aquilo que eles ensinam. Então, nós temos ido lá sempre, mas se tu falares para um missionário que está chegando, vai para um mato lá e ficar lá, não quer. Deixar salientar aqui, deixar informado que o pastor aqui, ele tem duas formações, né, pastor? É formado em? Eu licenciei-me em Ciências Divinas. Ciências Divinas e depois de Marketing em Telecomunicações. Marketing em Telecomunicações e também fez seminário de Teologia lá em São Paulo. Teologia. Em 2 locais ou só em um? Em um só local. Em um só local, Pindamonhangaba. Não, em São Paulo foram 2. Em São Paulo foram 2, então a gente vê que tem um certo conhecimento, assim, uma certa propriedade para estar falando, tanto lá do aspecto do Brasil, como aqui da África, né? Que ele já tem uma condição de não ser imparcial, quer dizer, não ser parcial, ele pode ser imparcial nessa situação. Pastor, em relação, assim, uma informação para os missionários do Brasil, o que o senhor acha que os missionários devem aprender sobre transculturalidade? Porque muitos missionários, quando vêm para a África, eles vêm desprovidos desse conhecimento. Coisas que deveriam ter dentro do seminário, de faculdades, aspectos relacionados ao conhecimento sobre outras culturas, para não ter esse sofrimento tão grande e querer implantar a verdade de lá como sendo a verdade absoluta aqui. O que o senhor fala? Então, mas é o seguinte, no seminário que eu estudei lá no Brasil, eu vi que esta matéria tem sido levada como fosse uma coisa que quem quiser vai, quem não quer pode não. E depois acaba que as pessoas, depois de sair do seminário, a pessoa quer vir para a África. Mas o seminário devia tomar em conta esta aula, este tema, missões transculturais. Porque o missionário, quando sai sem noção, o que é Moçambique, e pega as informações só, informações alheias. Teve um pastor que veio aqui, trouxe tudo, trouxe panela, porque ouviu dizer que Moçambique não tem panela, e a casa que tem em Moçambique é uma casa feita de capim, lá no primeiro andar onde mora o presidente. Então trouxe tudo isso. Essas informações. E trouxe os materiais todos, panela de pressão, porque é falta de conhecimento. A falta de conhecimento. E os missionários
elas devem aprender missões transculturais para o bem da obra, porque missões transculturais têm trazido problemas na obra missionária. A falta de missões transculturais, essa aula, tem trazido muitos problemas. Por que tem trazido problemas? Porque eles vêm aqui, não sabem. A pessoa chega aqui, implanta aquilo que aprendeu, né? Na teoria. Se você tem 30 anos a morar no Brasil, eu tenho 30 anos a morar na África, e quero chegar aqui e mudar o meu estilo de vida, porque você acha que o teu estilo é concordado por Deus, aí vai... Eu lembro que nós tivemos um missionário aqui que estava com a igreja muito cheia, mas começou a proibir palmas, começou a proibir o povo se alegrar, começou a proibir capulana. Capulana Sim. É um símbolo africano de uma mulher idônea, uma mulher dona de casa. Quando o marido, ela sai de casa de capulana, o marido fica tranquilo. Assim, para os brasileiros entenderem mais ou menos, capulana é uma saia comprida, onde tampa quase perto do tornozelo ou abaixo do tornozelo, para que não mostre as suas pernas. É uma forma de respeito que a mulher tem, para que não venha atrair os outros homens. E o homem, quando ela sai daquele jeito, ela já sai tranquilo. O homem fica tranquilo em casa, porque ela está dizendo para todos que eu sou uma mulher de respeito, uma mulher dona de casa. E chegou o homem e falou, não, isso não serve. Aqui não. Um pastor falou isso, Pastor, missionário. Tirou, mandou tirar as capulanas e acabou com a igreja. Acabou com a obra. Não respeitou uma cultura que não é pecado. Não é pecado. Realmente, pastor, a gente vê que um problema da falta de informação é muito grande e isso traz transtorno, porque cada um quer implantar a sua verdade, né? E muitas das vezes não é uma verdade bíblica, para dar primeiro um embasamento, uma base bíblica para poder combater, por exemplo, no caso do nobolo, que dizem que o nobolo é uma coisa ruim aqui, para o Brasil dizem que é uma coisa ruim porque o homem tem 2, 3 mulheres. É um contexto que o senhor também vai poder explicar daqui um pouco. Mas também eu vi numa conversa informal que nós tivemos, há um problema que tanto quando vem para cá ele vem com a informação errada e quando vão, levam outra informação a mais, acrescentada. Como que é? Então, por exemplo, eles quando vêm para aqui, trazem uma informação errada e quando volta, Aumenta. Chega, fala muita coisa, aumenta muita coisa. Parecendo que a África não está desenvolvendo. A África está desenvolvendo porque a África começou a abrir portas para o Evangelho. E a África está desenvolvendo. Moçambique está desenvolvendo. Mas as pessoas parece que continuam querendo amaldiçoar a África. Porque o missionário, quando toma a atitude de vir para aqui, Deus capacita ele com palavras poderosas. Quando ele fala que isso não vai para frente, não vai para frente. Agora, um missionário Deus coloca palavras de poder para abençoar essa nação. Mas ele quer amaldiçoar. Mas eles aumentam. Ele quer ser igual Balaão. Chega lá, não, é porque eu estou morrendo de fome, eu nunca tomei nenhum sorvete, eu nunca... Tem bastante, o senhor viu bastante sorvete? Eu comi o sorvete, melhor do que no Brasil. Comeu sorvete aqui. Abençoado. Comeu o prego. Eu comi. Comi o prego, muito gostoso. Muito gostoso. Depois vocês vão saber o que é prego. Comeu o prego, muito gostoso. E a questão do lobolo, posso falar já a questão do... Sim, vamos aproveitar o ensejo para vocês saberem que é o nobolo na visão do pastor aqui, que é africano. Sim, a questão do lobolo, ele é uma questão cultural. Sim. Muito forte. O lobolo é mais do que casamento. O casamento africano, de onde veio o casamento? Instituição bíblica de Deus. Sim, mas este estilo de casamento, esse de entrar do homem. Com véu, grinalda. Sim, roupa branca. Criação do homem. De onde? Aqui nós não tínhamos isso. Cultura do homem. Isso não tínhamos. Mas como nós fomos colonizados pelos portugueses, eles trouxeram isso. Mas a cultura nossa, o casamento africano é o lobolo.
Explica melhor em outras palavras, o que é o Então, lobolo? o lobolo na Bíblia é como chamado de dote. O lobolo na Bíblia é dote. Né? Então, o que acontece? O lobolo é feito assim. O pai da moça fala para o moço, manda uma lista para a família. Por exemplo, eu quero casar uma moça, e o pai da moça manda uma lista para mim e começa a dizer, você para casar com a minha filha, você tem que trazer um terno para o pai, roupa para a mãe, roupa para as irmãs, um xixi de valor, vamos lá, 2.000 reais, 3.000 reais, daquele valor, e também trazer o relógio para a mãe e para o pai. Vestir o velho, dar roupa para a família. E mais um certo valor. Sim. Aí o que acontece? Depois disso, minha família vai lá, leva aquilo ali e uma aliança para a menina, para a moça. E uma aliança. Agora, o que aconteceu? Este lobolo acabou sendo distorcido. Justo. Acabou sendo distorcido. Vamos desmistificar isso agora, então? Acabou sendo distorcido este lobolo. Como? Os homens começaram a invocar espíritos. Ah, sim, por causa do lobolo. No lobolo. Não era assim. Não era assim. Começaram a invocar os espíritos como assim? Por exemplo, se a mãe da moça morreu, aí vai lá e fala, põe uma bebida e fala para a mãe daquela moça que morreu já há muito tempo. Começa a falar, porque fulano vai sair, ajuda ela, abençoa ela. Aí começou a criar este desencontro aqui. Compreendi. Aí esse lobolo passou já a ter outros problemas culturais. Uhum. E religiosos também. E religiosos. Começou a ter problemas Mas o verdadeiro lobolo... Entendi. É o dote. É o dote. Não se invoca, fala-se com a família, entrega o que a família quer e acabou. Então a questão também da provocação, eu não sei se foi a partir do lobolo, onde começou uma pessoa poder ter 2, 3 mulheres. Segundo nós tivemos informação lá no Conselho Cristão, que a partir onde estava havendo a guerra, passava-se nas tribos, nas aldeias, e recrutava todos os homens, ou praticamente todos, deixava 1 ou 2 homens e levava os outros para a guerra. E morriam muitos, então as tribos, as aldeias estavam desprovidas de homens. Então às vezes tinha 2 homens para uma tribo inteira. A partir daí que começou a ter nasceu essa questão de um homem ter 2, 3 mulheres? Então, 4? Essa é outra questão cultural. Chegou uma época, como o pastor estava falando, de guerra, muita guerra. Até os 14, 15 anos tinha que levar moço de 15 anos para a guerra, para treinar, para a guerra. Então, foi morrendo muitos homens. E depois os homens começaram a ter mais de 2 mulheres, 3 mulheres. Para procriar. Para procriar. 3. Foi um momento em que aconteceu. Por necessidade. Mas não é porque esta cultura está na igreja, está em todo lado. Não. Mas o senhor acha isso hoje, a visão como hoje um cristão, um pastor, mesmo sendo aqui de Moçambique, tendo conhecimento da cultura brasileira, estudado lá no Brasil, em Instituto Bíblico, o senhor vê essa questão como uma coisa correta ou uma questão cultural que a Bíblia não vai tratar isso de maneira como sendo um pecado, ter mais de uma mulher, porque o fato de houver necessidade de procriar há um certo tempo por causa de um contexto histórico, e hoje é uma outra realidade, as igrejas hoje aqui vê isso com que olhos? Então, quando nós chegamos, eu cheguei numa aldeia, começamos a ganhar muita gente.
ganhamos muitas pessoas na aldeia. Quando nós terminamos, encontramos homens com 2, 3 mulheres, viveram há 15 anos. Bem, essas mulheres. Já tem filhos, tem tudo. Agora, como eu vou fazer para que aquele homem deixe uma mulher? Né? Como que nós vamos fazer? Tirar, mandar embora? Largar ela? Né? Agora, por exemplo, o apóstolo Paulo falou assim, que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Sim. Mas o diácono, o presbítero, hein, seja o quê? Homem de uma mulher. Marido de uma mulher. De uma mulher. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo encontrou naquela cultura, homem com mais de 2 mulheres. Sim. Se tu desejas o episcopado com 2 mulheres, você não pode. Porque eu não tenho autoridade de chegar e mandar embora aquela mulher. Eu tenho que deixar tudo que Deus faça. Mas é esclarecido biblicamente o que é correto ou não? E é esclarecido biblicamente. Né? Agora, os que já entram na igreja, jovens, já são ensinados. Você tem que ter uma mulher e ser fiel a ela. Agora, aqueles que nós encontramos, eu não posso chegar a falar para ela. Vai lentamente ensinando. Eu vou só ensinando a Bíblia. Sim. Estou ensinando a Bíblia. Certo. É importante a gente saber isso, para saber, a gente, quando a gente ou outras pessoas que estiverem vendo esse vídeo, eles não vierem já com a noção, com um preconceito e chegar aqui e querer mudar a força, porque acontece isso, não acontece, pastor? Acontece muito e é muito terrível. Um assassinato. É um assassinato. Eu chamo isso de um assassinato. E é um tempo perdido do missionário. O missionário acaba ficando frustrado. Muitos voltam frustrados. Né? Porque não é porque a palavra é boa, a semente sempre é boa, mas muitos voltam frustrados porque chegam aqui, começam a colocar. Primeiro tem que ser Bíblia. Primeiro tem que ser Bíblia. A cultura do Brasil não serve nos Estados Unidos. É verdade. Não serve. E o americano não é porque ele tem uma cultura superior que a nossa. Cada cultura tem a sua, cada nação, cada povo tem a sua cultura. Não sendo melhor do que um ou outro, né? Não é melhor. Até porque tem questões culturais no Brasil que, se for olhar com os olhos críticos aqui, conforme a cultura daqui, lá se comete pecado. O senhor falou sobre as adolescentes, as jovens e os jovens que se namoram ou são noivos antes do casamento. Eles aqui não podem pegar nas mãos, nem abraçar. É pecado. Pecado cultural ou pecado bíblico? Já é cultura. Por exemplo, o tio encontra uma pessoa, já é caso de uma reunião familiar. Uma reunião familiar. Por quê? Porque a nossa cultura não aceita isso. Lá no Brasil já não tem nada a ver. No Brasil pode namorado pegar nas mãos, sair com as mãos dadas sem nenhum problema, que não é vergonhoso. Então é como o senhor está falando, a gente tem que atentar muito bem para o que vem ser um pecado e que vem ser fatos culturais. Fatos culturais. Porque se o missionário vir para o campo desprovido dessas informações, ele vai ter um conflito aqui, vai gerar um conflito e vai ser frustrado. Por exemplo, a mulher brasileira, o homem brasileiro, quando uma mulher, quando o senhor, por exemplo, vem dar o seminário de namoro, noivado e casamento, sim, vai dar e é quase impossível o senhor não colocar a cultura brasileira. É impossível. É impossível. Não, tem que tratar a mulher assim, tem que fazer isto, e o meu amor aqui, mas na cultura africana, já isso não é. Como que é aqui? Aqui existe um respeito, que não é igual a vocês, que a mulher, por exemplo, a mulher pode chegar aqui, já fala aqui na nossa frente. Não. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Agora, não é porque aqui a mulher está sendo oprimida.
É a cultura daqui. Ela está sendo submissa, com Está respeito. sendo submissa com respeito. E quando tu vais dar o seminário, tu vais dar seminário e vais embora. Só que ela vai ficar baralhada na vida, porque ela não vai encontrar uma outra parceira que vai estar junto uma outra mulher. Ela não vai encontrar uma outra mulher que ela dizer, vamos agir assim a partir de hoje. Ela não vai encontrar. Porque a cultura, ela não vai dizer, eu vou falar com a minha amiga, para quando ela estiver com o marido dela também fazer desse jeito, como os brasileiros fazem. Não, é diferente. Não é de um dia para o outro. Inclusive, a partir disso aí, eu tive informação, se houvesse desrespeito que tem uma mulher, por exemplo, chegar aqui e interromper a gente sem pedir licença, sem esperar, possivelmente o marido dela pode vir agredir ela futuramente, assim, porque essa falta de respeito, ou não? Aqui, por exemplo, pode ser um caso até de reunião familiar. Por exemplo, eu estou aqui, ela chega e fala enquanto nós estamos... Ela tem que esperar o tempo e sentar, e depois de esperar aí nós entramos no quarto, conversar. E nunca levantar a voz, nunca gritar, nunca se esparamar por aí. Por quê? Mas não é porque a mulher está sendo humilhada, não. É submissa. Submissa. Pastor, assim, a gente está fazendo, como eu fiz em outra entrevista, tudo de improviso, né, pastor? Então, às vezes, algumas questões que a gente foge da gente, que a gente podia perguntar aqui, perguntas importantes, mas no momento... Porque a gente conversou muito nessa viagem que nós fomos ali, né? Ali... Mas a última palavra que eu quero dizer... Sim, fica à vontade. Só quero falar que se a faculdade começar a colocar esta aula de transculturação, missionário, muitos vão vir preparados, sofrimento. E aqui é um lugar onde as pessoas não têm conhecimento, não é porque a pessoa não tem conhecimento de tudo, não tem conhecimento bíblico, só conhecimento bíblico, mas são pessoas muito inteligentes. Eu tenho um irmão que não tem uma pessoa que não fez nem 10º ano, mas fala 9 línguas. Que lá no Brasil, para quem fala isso aí, é um poliglota. Fala tudo quanto é língua. É pessoa inteligente, mas não tem conhecimento bíblico. Não conhece a verdade. A verdade. Se tu vieres a pensar que vens aqui para ensinar de tudo, você vai ficar frustrado. Porque você vai encontrar pessoas sábias, muito sábias. Realmente é importante o que o pastor falou aqui, porque ao contrário do que muitos pensam, que aqui é um país de subdesenvolvido, que pessoas, da mesma maneira que o país é subdesenvolvido, como pensam que também as pessoas são subdesenvolvidas intelectualmente. E pelo que realmente confirmando o que ele falou, tive o prazer, a satisfação de conversar com alguns outros irmãos aqui, que tem uma visão aberta, uma visão até bíblica de alguns que eu observei, que eu comentei. E não é muito bem, irmãos, como as aparências do que falam, porque como o pastor falou aqui, muitos levam uma imagem da África para lá que não existe, né, pastor? Uma imagem negativa, de maldição. Negativa, uma imagem de maldição, uma imagem... Nós temos, o Senhor vê, nós temos necessidades. Sim. Temos necessidades. E eu não quero falar aqui das necessidades, porque o povo está sendo abençoado. Está sendo abençoado. A vossa presença aqui é uma presença de glória, muito, muito abençoada. O povo está sendo abençoado. Mas pessoas tiram proveito disso. Muito proveito. Conheço pessoas que já não são missionários aqui, já trabalham aqui. Veio como missionário, agora já virou, quer ser empresário. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Muitos missionários estão perdendo foco aqui na África. Infelizmente. Infelizmente, muitos missionários estão perdendo foco. Chega aqui, já quer a profissão. É como o Eliseu. O Eliseu, logo que foi chamado, matou o boi. Mas tem gente que quer ressuscitar esse boi. Está ressuscitando sempre o boi. Não quer largar ele, não. Não quer largar ele, não. Infelizmente acontece. Chega aqui,
e manda as fotos, o povo manda dinheiro, depois Sim. põe no bolso, depois volta lá, faz a vida dele, depois vem. Então fica aquela coisa ali. Uma visão do senhor aqui, aproveitando esse gancho, existe esse problema que muitos lá do Brasil, que vêm para cá, muitos missionários que estão instalados hoje aqui, eles têm, no começo pode até ter uma visão missionária, começar a trabalhar, mas depois eles perdem o foco e voltam o trabalho deles para o capitalismo, para o dinheiro, e começam a trabalhar com as necessidades aqui do povo africano, mandando fotos, vídeos e angariando, buscando dinheiro, recursos lá do Brasil e de outros países para alimentar o consumismo dele, as regalias, as comodidades. Tem essa situação aqui, pastor? E tem muitas situações, né? E até tem obreiros que têm um nome nas igrejas no Brasil, achando que estão a receber aqui, mas nem aqui não estão. O povo lá do Brasil até manda o salário, não estão sustentando, mas aquele irmão nem está recebendo nada, está lá sofrendo, trabalhando que nem um louco, nem está recebendo nada. Mas eles estão recebendo aqui, estão ganhando. Pastor, outra coisa também que eu lembrei, há um problema que nasceu em pouco tempo, uma briga religiosa entre praticamente duas denominações, porque aqui também já está tendo uma diversidade religiosa, uma diversidade de denominações. E tem duas aqui que são declaradas. Isso vem atrapalhar o campo missionário? Então, duas coisas que eu quero falar dessas duas denominações. Primeiro, a entrada dessas duas denominações, ela trouxe um freio para o islamismo. O islamismo está enfraquecido. É? Por causa da entrada dessas duas, porque elas entraram com tudo. E importa que Cristo seja pregado. A verdade é que eles falam de Cristo, Jesus abençoa e tudo mais. Mas o islamismo esfriou com a entrada. Então acabou sendo um benefício. Nesse sentido, um acabou benefício. sendo um grande benefício. Só que depois veio o querer assumir, como fala lá no Brasil, eu sou dono do pedaço, estou aqui na área, sou dono do pedaço. Começou a querer se assumir. Com propriedade. Com propriedade peculiar. Aí, como as duas queriam assumir, aí começaram a brigar entre elas. Assim, vamos ser mais claro aqui. É a Igreja Universal, né? E o Mundial Poder de Deus. E a Mundial. E nós estamos falando dessas duas denominações que até essa informação para mim foi interessante agora. Que ela veio a barrar o crescimento do islamismo que estava sendo muito grande. Muito grande. Aqui, irmãos, realmente os muçulmanos vieram para cá e eles... como eles têm uma afinidade, uma facilidade de ser bons empresários, bons comerciantes, não é isso, pastor? Isso. Eles começaram a vir em grupos para cá instalar e pessoas aqui da África passaram a trabalhar para eles. E automaticamente vinha colocando eles dentro do islamismo. Porque trabalhavam para os patrões e acabava fazendo aquela situação envolvente. E o islamismo estava tomando uma proporção aqui tão grande que realmente eu não pensei nesse lado, mas... As igrejas neopentecostais, agora nós chamamos, né, novos movimentos pentecostais, igual a Igreja Universal, elas vieram então contribuir nesse contexto. Vieram contribuir nesse contexto, cresceu muito e foi uma grande bênção. Mas só quero dizer aos irmãos, a obra não para. Não para. Não para. O homem já tentou tanto parar esta obra. Nunca. Ninguém vai parar. Desde quando começou, que Jesus Cristo instituiu a igreja, nunca morreu. Nunca de morrer, a não ser quando iremos ser levados para a glória, né? Que é o final dela. É o final da obra. Vamos para a glória. Então, pastor, essas informações para nós são muito interessantes, a gente está muito a agradecer. Tá certo. A compreensão e se Deus quiser, em breve nós estaremos aí no Brasil. Pastor Levi, o pastor Weldson, a pastora aí, Edna, mais o Epifânio. Pastores eu faço assim no sentido não de hierarquia, de cargo, mas no sentido de estarem a preocupar com as ovelhas. Eu fiz um compromisso com ele indo para o Brasil, talvez daqui 2 meses,
à disposição dele para a residência da gente e a gente conduzir ele para as igrejas para ele dar uma aula de missões transculturais que eu vou falar, amada igreja, eu vi uns vídeos dele pregando, o homem é fogo, é bênção. A gente vê essa conversa assim, mas ele na palavra é abençoado e ele tem um conhecimento, uma bagagem muito grande, a qual pode trazer uma preparação, pode dar embasamento mais sólido para os irmãos que têm a chama missionária e quer um dia vir aqui para a África, né, pastor? Fazer uma parceria, né? Caminhar juntos. E todo que vier aqui, nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para... esse não é um bom lugar para passear, mas é muito bom para fazer a obra de Deus. As pessoas aceitam bem aqui o Evangelho. Muito. As pessoas estão cansadas de sofrer. Estão. Nós já mergulhamos anos e anos na feitiçaria. E as pessoas viram que aquilo não resulta em nada. E as pessoas estão querendo algo novo, algo que possa lhe trazer a uma vida. Porque a feitiçaria é muito grande, né, pastor? Muito grande. Tem que ser combatida. Porque as pessoas realmente, como ele falou, já perderam a crença na feitiçaria, nos curandeiros, né? Os médicos tradicionais, que vão lá. Inclusive, traga-me essa informação ainda, antes da gente acabar. Como que se dá a questão da cura das pessoas que têm AIDS? Parece que elas chegam no curandeiro, o curandeiro ou médico tradicional orienta elas a ter contato com outras que não têm o vírus? Isso. Mesmo? Sim, manda ela para ir ter contato sexual com outras que não têm vírus, mas é coisa de Satanás, coisa de diabo. Isso aí prolifera mais e mais ainda? Mais ainda. Principalmente jovens, tem que ser com jovens, mancebos, ainda na puberdade aí, então eles fazem isso. Mas nós estamos arrancando mesmo, e já queimamos muitas casas, as pessoas já entregaram muitas coisas, e nós queimamos tudo aqui. Amém. O pastor, foi um prazer. Deus te abençoe e o Senhor te abençoe e te guarda. Do you speak English with me, man. Thank you, God bless you, Pastor Levi, God bless you, and all the church. I greet your name of Jesus Christ. I love you so much in the Brazil. So I will check you after 2 months. Bye bye. De vez em quando ele speak English com a gente, de vez em quando em dialeto, e vai indo em português, também estar falando em português muito bem. No nosso dialeto eu quero dizer Kanimambo, Deus vos abençoe. Kanimambo. Chiquembo, Achimucatequis. Na Kensa, em Quacho, eles como estão chama Fenicaína, e Caunha. Chiquembo, Achimucatequis. Logo Chiquembo, Jula, e talvez Cão, a Senhor Brasil, e Malembe lá, os como Chimalava. Salano hoje, Chiquembo, Achimucatequis, e lá com a Eric. Amém. Amém. Deus abençoe.